A paz do Senhor, estamos aqui hoje, quarta-feira, dia 28, né? 29. 29, Não, isso. acho que é 28 hoje. 28, deixa eu ver aqui que nem nós não sabemos. Isso, 28 de junho de 2023, né? São 15 horas e 13 minutos. E nós estamos dando continuidade ao nosso estudo de Apocalipse. Finalmente, iniciamos semana passada, Apocalipse capítulo 14. Nós lemos inicialmente Apocalipse 14, do versículo 1 ao 5. Relembramos sobre os 144 mil que Jesus se levanta para receber. Relembramos sobre o arrebatamento da igreja. Falamos sobre as bodas do Cordeiro que a igreja participa antes de voltar com Jesus Cristo para reinar. Falamos sobre o selo do Espírito Santo, que não é nenhuma marca física na testa, mas é ter a mente de Cristo e o caráter de Cristo. Falamos que quando a igreja é arrebatada, vai encontrar o povo de Deus do Antigo Testamento e todos diante do trono de Deus Pai, onde haverá uma alegria inigualável. E quando falamos dessa alegria, nós vimos que, né, aqui em Apocalipse 14, de 1 a 5, que haverá um som, uma mistura de som de muitas águas e um forte trovão. Que na realidade esse som aponta para a soberana voz de Deus, misturado com som de adoração e com os arpistas, né? E um cântico novo que só a igreja sabe cantar. E hoje, então, nós vamos dar continuidade, né? Falando sobre a voz do Senhor, né? E nós vamos ler novamente o texto de Apocalipse 14, que fala sobre essa voz. Mas antes de começarmos a aula hoje, que é a aula 2 de Apocalipse 14, eu quero pedir a Fabiana que faça uma oração inicial, se ela puder, para a gente começar. Amém. Em nome de Jesus, primeiramente te agradecemos, Senhor, por sua presença em nossas vidas. Paizinho, peço, Senhor, perdão por tudo aquilo que ainda fazemos que entristece o seu coração, e que Deus Espírito Santo, Senhor, venha nos guiar 100% da sua vontade. Repreenda agora, Senhor, toda distração, toda falta de ânimo, todo cansaço, toda preguiça. Cuidado agora nessa tarde, Senhor. Entre nos nossos corações, Senhor, nos preparando para o que está vindo pela frente. Assim, abençoe as vidas do pastor José, da pastora Beatriz, da minha irmã Aline, de toda a sua família. Uma tarde abençoada, juntamente com o teu Espírito. Amém. Tenha a sua presença nos lares. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu vou ler de novo Apocalipse 14, do versículo 1 ao 5, que é o texto base para dar continuidade à aula. Então vamos abrir a Bíblia Sagrada, né? No livro de Apocalipse, capítulo 14. E eu vou ler do versículo 1 ao 5. Quem não tiver com a nova versão internacional e ver que tem alguma coisa diferente e interessante, depois pode até mencionar e ler. Então fala assim: o Cordeiro e os 144 mil selados. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião. E com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som, guarda esse versículo 2, que nós vamos começar a falar sobre ele. Ouvi um som dos céus, como o som de muitas águas e de um forte trovão. Era como o som de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos.
Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Aqui fala são irrepreensíveis. Na tradução que o pastor está usando, fala que são irrepreensíveis. Tá até melhor. NVT, né? É a NVT, Nova Versão Transformadora. Mas hoje nós vamos nos ater a esse versículo 2 e 3, né? Que fala que quando os 144 mil chegam lá diante do trono, há uma festa, uma grande alegria, né? E a gente, recapitulando, 144 mil já está lá diante do trono, o que representa o povo do Antigo Testamento, que são as 12 tribos de Israel. E vai chegar lá diante do trono a igreja, né? Os remanescentes, que são representados pelos 12 apóstolos. Por isso esse número é simbólico, mas vem até de uma conta. 12 vezes 12, 144. Né? Por que não mais? Por que multiplicação? Porque a Bíblia o tempo todo fala que o Senhor multiplicará. A bênção sempre é multiplicar, né? Então, 12 vezes 12, 144. E aqui fala que a voz é como voz de muitas águas. Toda vez que quer mostrar soberania de Deus, a gente vai ver vários textos aqui, mostrar a voz soberana, incomparável de Deus, sempre envolve muitas águas. Hoje eu estava fazendo o tratamento para o ciático, né? E o fisioterapeuta, ele também é pastor e tem a mesma visão que a gente tem a nível de restauração da igreja, de não ir contra a religiosidade. E o pastor Zerto estava lá presente também, quer dizer, 3 pastores em uma sala conversando sobre a Bíblia. Imagina o clima. E ele estava falando que o sonho, estava falando das trilhas, né? Que eu quero ficar boa para voltar a fazer as trilhas. Ele falou, vai ficar, vai fazer. E ele estava falando que o sonho dele é conhecer, a Aline já até conheceu as cataratas do Iguaçu. Porque disse que um irmão, não sei se era um pastor ou um irmão, quando foi lá, estava bem cheio e fazendo aquele som estrondoso de muitas águas. E que naquela hora ele teve uma revelação e se viu realmente ouvindo a voz do Senhor, né? Imaginando, porque o tempo todo a Bíblia, não só Apocalipse, mas você quando lê Salmos, quando lê Provérbios, quando lê o Antigo Testamento, mais no Antigo Testamento, você vê que as coisas são muito comparadas com coisas que o homem vivencia, né? O próprio Jesus, através das parábolas, ele sempre fazia um paralelo de coisas espirituais, tentando mostrar com coisas naturais. E a voz do Senhor é sempre, por toda a palavra de Deus, a voz soberana dele é simbolizada por águas e trovões. Eu vou pedir que a Aline leia para mim Salmo 18, 3 e depois Salmo 19, 4. Salmo 18, versículo 3 e Salmo 19, versículo 4. Achando, pode ler, minha amada. Amém. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e sereis salvos dos meus inimigos. Versículo 19. 19:4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até o confim do mundo. E quero pedir desculpa ao pessoal do YouTube. Eu falei Salmo 18:3, mas na hora de digitar está errado. Então eu vou pedir que a Aline pacientemente leia de novo Salmo 18,
13 e novamente o 19:4, que nunca é demais. Você pode ler, amada? Amém. Diz assim: trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. 19:4. Diz assim: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Veja, no versículo 13, mostra que o Senhor trovejou. Certamente, não é que o Senhor fez cair trovão. É um simbolismo. A voz do Senhor ecoou dos céus e parecia um som de trovões. Exatamente. Né? E no versículo 4, 19, a voz do Senhor ressoa por toda a terra. Significa que a voz do Senhor, quando a Bíblia fala que a natureza manifesta a glória de Deus, não significa só que a natureza manifesta a glória de Deus só pela sua beleza visual, né? Até no meio, quando você visualiza uma tempestade, no natural não parece algo muito bonito. Mas até na tempestade você vê uma soberania. As nuvens, o trovão, o som. Então, a natureza também expressa a soberania da voz de Deus, né? Pastor José Arthur, você pode ler pra gente? Salmo 29, versículo 3 a 9. Quem tem a apostila, conserta ali em Salmo 18, 3, coloca 13, por gentileza. Agora, Salmo 29, de 3 a 9. Caso seja um pouco diferente, eu vou ler na nova versão transformadora, tá? A voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja. Sobre o imenso mar, o Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os grandes cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Faz os montes do Líbano saltarem como bezerros. Faz o monte Hermon pular como novilhos selvagens. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos. A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória. Se a gente for literal, a gente vai achar que Deus, ele só fala quando muitas águas causam rebuliço, que Deus só fala quando troveja, que Deus só fala quando cedros são quebrados, né? Que Deus só fala quando raios cortam os céus, ou quando o deserto treme, ou tem algum tremor na terra. Só que não. Tudo, porque quando você vê uma tempestade com raios, ventanias, você tem até aquele respeito. Você procura até não estar em lugar descampado, porque o raio, a gente tem que ter respeito com uma tempestade com raios, né? Quando você vê o mar revolto com muitas águas, você também tem respeito. Você não entra no mar revolto com muitas águas, né? Se você vê a terra tremendo, tem um tremor de terra, todos procuram se proteger. Você também tem respeito. O que significa isso? Se no natural nós temos esse respeito por tempestades, trovões, maremotos, tremores, a voz do Senhor é muito mais que isso. Nós não temos que ter medo da voz do Senhor, mas nós temos que ter respeito pela soberania da voz do Senhor. Agora imagina, tá lá os 144 diante do trono e vem aquela voz como o som de muitas águas e trovões. Por conhecermos a Bíblia e termos experiência com o Senhor, logo iremos reconhecer que é a voz do Senhor para nós vindo do trono. A voz de Deus falando conosco em meio à adoração. Pode falar, Aline.
Eu já tive a experiência de ouvir. Quer contar? Quer que grave? Realmente, quando fala, é uma voz de trovão, assim. Eu não conheço nada na terra que tenha um som semelhante. Quando eu tive a experiência de ouvir realmente o Senhor me chamando pelo nome, foi uma coisa assim muito marcante, porque a voz era muito forte. Então, quando a gente coloca aqui, né, realmente eu acredito que uma palavra do Senhor já chega até os confins da terra, porque é muito forte isso. Aleluia. É verdade. E Forte, é isso. mas não assustadora, né? Não digamos causa assim. medo. Exatamente. Quando uma voz lhe causar medo, não é de Deus. Que mesmo quando Deus está corrigindo, a Bíblia diz que ele corrige a quem ama. Se ele ama, ele não gera medo, ele gera arrependimento. É verdade. Então, a voz de Deus nunca nos causa medo, né? Causa temor. Temor não é medo. Temor é reconhecer que ele está certo, reconhecer que ele é soberano, reconhecer que ele quer o melhor, que ele está no controle de tudo. Isso é o temor, né? Então, já foi lido o Salmo 69, de 32 a 34. Fabiana, você pode ler, minha amada, Salmo 77, versículo 17 e 18. (17 a 18), isto. As nuvens despejaram chuvas e ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. O demoinho estrondou o teu trovão. Teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu. Aqui está no contexto de que o Senhor está falando com a igreja dele que está passando por aflição por causa do pecado. Está angustiada. E aí o Senhor, no versículo 16, fala que as águas te viram a Deus, né? Porque a sensação que a igreja está vendo, tá passando aqui na igreja, é o povo de Deus, né? No Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, é uma sensação de quase que abandono, porque eles estavam em pecado e parecia que eles estavam sendo rejeitados. Tanto que no versículo 7 fala, irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Então a sensação de dor e de angústia deles era tão grande que parecia que a própria terra estava se desfazendo. Mas em meio a isso tudo, eles viam que Deus estava ali. Que mesmo no meio daquela sensação, Deus ainda se importava com eles, né? Através da natureza, Deus mostrou, eu não abandonei, eu rejeitei. Há uma diferença entre rejeitar e abandonar. Não é a mesma coisa, não. Rejeitar é algo momentâneo para que gere em você arrependimento. Rejeitar é quando Deus não compactua com a nossa rebeldia, com a nossa desobediência. Abandono é quando Deus fala que você não vê, que você não quer mesmo se arrepender, que você não quer se voltar para Ele, então Ele não conta mais com você. É diferente. Eu já passei por rejeição, né? Quando eu bato o pé e falava, eu hoje não vou orar, não vou ler a Bíblia, não vou fazer nada. Tá bom. Então também você não vai ouvir minha voz. Ele tá me rejeitando, eu rejeito ele, ele me rejeita. Rejeição. Por causa da minha rebeldia. Não que Deus virou as costas. Eu virei as costas. Eu virei as costas e ele também não vai falar, porque ele não vai falar com quem não quer ouvir. É uma rejeição. Mas logo depois, a minha rejeição não dura nem um dia. À tarde eu já tô pedindo, no ditado popular, pedindo pinico. Não dá pra ficar muito longe do papai, né? A gente faz isso com os nossos pais naturais, né? É uma atitude até infantil, mas por mais que a gente amadureça espiritualmente, quem aqui às vezes não tem uma atitude infantil com Deus, quando está muito chateado? Todo mundo. Então, vocês, a Aline já está crescidinha, a filha dela, mas a Fabiana ainda está com um menorzinho, né? É a tal chamada birra, né? Que a gente chama de birra. E aí, se a gente fica assim não, a gente dá corda. Mas a gente finge que não tá entendendo,
a criança acaba desistindo. É mais ou menos isso. Essa rejeição é como se Deus fingisse que não está entendendo. Tipo assim, ela vai desistir. Fazer vista grossa. Pra fazer vista grossa até ele desistir dessa birra, né? Então é mais ou menos isso. Agora, abandono não. Abandono é quando a pessoa escolhe viver na prática do pecado, não se arrepende, se afasta do Senhor e o Senhor não tem como fazer nada. É um abandono, né? É diferente. Aline, você pode ler pra gente, amada? Isaías, capítulo 30, ainda vendo sobre a voz do Senhor se manifestando através de muitas águas e trovões, né? Através da natureza. Isaías, capítulo 30, versículo 30 a 32. Amém, né? Diz assim: o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedra de saraiva. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria, quando ele a fere com a vara. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der será como um som de trombores e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles. Aqui, essa voz nós não ouviremos, porque essa voz já é a ira de Deus sobre a terra. Aqui já é uma voz de juízo. Exatamente, com o seu cetro de equidade, ele ferirá a terra e os homens que estarão na terra. Aqui já é a voz do Senhor ecoando na segunda metade da grande tribulação. Essa voz eu não faço nenhuma questão de ouvir. A majestosa, sim. Agora, essa voz aqui, que é majestosa, mas é majestosa a nível de juízo, é Deus mostrando que ele é Deus e que ele não compactua com a rebeldia dessa impiedade. Pessoas que embruteceram seus corações e não querem segui-lo, já é a ira de Deus sobre a terra. Mas da mesma forma mostra Deus manifestando, simbolizando a sua voz através da natureza, águas, trovões, né? Raios, saraiva, aguaceiro. E, pastor, você pode ler Joel, capítulo 3. Está lá nos Pequenos Profetas. Joel, capítulo 3, versículo 16 a 17. Pode ler? Pode. A voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio para seu povo, uma fortaleza para o povo de Israel. 17, né? Então vocês saberão que eu, o Senhor, seu Deus, habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa, e exércitos estrangeiros não voltarão a conquistá-la. Até o versículo 17. Tá, acabei. Então, aqui o Senhor está levantando a sua voz, e aqui essa voz já é diferente. Essa voz já é voz de restauração. Você vê como é que a voz do Senhor, apesar de sempre falar através de trovões, né, da natureza, uma hora é juízo, outra hora é restauração. Aqui o Senhor rugirá de Sião e Jerusalém levantará sua voz. A terra e o céu vão tremer. Mas o Senhor será um refúgio para o seu povo. Isto é, na primeira metade da grande tribulação, nós vimos que coisas vão acontecer com a abertura dos selos. Nós ainda estaremos aqui. Mas o Senhor vai nos proteger. Ele promete ser um refúgio para nós. Ele promete ser uma fortaleza. E nós vamos saber pela voz, por discernir a voz dele, que ele é o Senhor, que ele habita em nós, que nós somos o santo monte dele e que nós somos santos para ele. E por mais que coisas ruins aconteçam, estrangeiros não nos conquistarão, isto é, os ímpios não conseguirão
nos destruir por dentro. Mas ao mesmo tempo que essa voz vai trazer para nós consolo, força, proteção, vai estar trazendo juízo sobre aqueles que estão perseguindo a igreja. E esse juízo, então, será intensificado depois do arrebatamento da igreja. Inclusive, a voz de trovão, ela não aparece só no Velho Testamento. Existe um trecho do Novo Testamento em que uma voz como de trovão é ouvida, como este é o meu filho amado e quem tem o prazer, né? Que Deus fala isso, e as pessoas não entendem o que elas estão ouvindo, somente o Senhor entende, né? Porque que a voz... No batismo? Se não me engano, foi no batismo de Jesus. Acho que foi no batismo de Jesus. Exatamente. Então, aqui na apostila, né, na página 155. Obrigado. A voz do Senhor Deus é soberana e liberada para julgar em meio à adoração do seu povo. Uma coisa muito importante. Muita gente fala, eu quero tanto estar sensível à voz do Senhor. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Não tem como ouvir o Senhor sem dois posicionamentos. Ser um adorador e estar cheio da palavra. O Senhor fala em meio à adoração e em meio à palavra. Pode fazer culto profético, culto disso, culto daquilo. Se não tiver adoração genuína e palavra, o Senhor não se manifesta. O Senhor se manifesta em meio à adoração. Você vê que todas as cenas de Apocalipse que o Senhor fala é em meio à adoração. É verdade. E antes do juízo de Deus, através de Jesus, vem os momentos de adoração. Você vê que antes de todo juízo vem a adoração. Porque a adoração confirma que Deus é justo por estar fazendo o juízo. Né? E antes das taças da ira de Deus serem derramadas, a igreja de Cristo, comi a letrinha D, a igreja de Cristo é arrebatada. E há muita adoração diante do trono do Senhor, né? E nós não vamos ler, que nós vamos chegar lá, mas se você... O Apocalipse 15, ele precede ao 16. E no 15, quando a gente estudar, a gente vai ver a adoração diante do trono e depois vem o derramamento das taças da ira de Deus. Então, o fato da igreja ser uma adoradora não é só porque Deus é digno, principalmente. Mas quando a igreja adora, ela está cooperando também para que a vontade de Deus se cumpra. Porque Deus, ele se move em meio à adoração do seu povo. Exato. Então, adorar a Deus não é só porque você é apaixonado ou apaixonada por Ele. Mas também porque você deseja abundantemente que a vontade dele se cumpra. E até mesmo o juízo, o justo juízo de Deus é vontade dele. E tem uma parte que vocês já devem conhecer, que Deus fala, que o Senhor fala, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, quando ele está conversando com a mulher samaritana, né? Então, o radar de Deus está ligado em direção àqueles que adoram a Ele e está desligado para a religião. Deus não ouve oração religiosa. Essa oração não é ouvida, né? Não adianta. Deus sabe, conhece o coração das pessoas, né? Depois eu vou até informar para vocês, acho que a pastora Patrícia já falou, não sei, vou falar agora, né? Mas tem um vídeo, né? Que vocês podem ver posteriormente, que não é cristão, mas que ele desvenda segredos, né? Tipo aquele que a gente já viu, né? Eu não vou gravar aqui, mas se vocês quiserem depois, conversem conosco, que a gente informa, tá? Então, agora na página 156. Vamos ler de novo. Eu queria pedir a Aline que lesse pra gente de novo. 156. Apocalipse 14, versículo 3. Então, vamos lá. Apocalipse 14, 3. Você pode ler de novo pra gente, Aline?
entoar um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Fica muito claro aqui não é questão nem de simbolismo. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. A Bíblia fala isso, que Jesus pagou um alto preço na cruz por nós. Então, nós fomos comprados como escravos no mercado de escravo. E o sangue de Jesus nos libertou do império das trevas. E aqui fica claro o arrebatamento da igreja, de uma igreja que permaneceu salva, comprada pelo sangue. Porque eles foram comprados da terra e foram para os céus, o arrebatamento. Então aí não tem nem muito que... É isso. 144 mil, porque... mas tá falando da igreja, que representa a igreja da Nova Aliança e da Antiga. Eles também não foram pro céu? E vieram da onde? Do espaço sideral? Não, vieram da terra também. Então, os 144 mil, seja do Antigo ou do Novo, foram comprados da terra. Estão nos céus, mas vieram da terra, né? Foram comprados pelo sangue de Cristo e arrebatados da terra para os céus. Só esse povo, e por quê? Olha que privilégio. Só esse povo podia cantar esse novo cântico diante do trono de Deus. Por quê? Porque já não estava mais no mundo que jaz no maligno. Quando nós fomos para a presença do Senhor em arrebatamento, acabou viver no mundo que jaz no maligno. Porque por mais que a gente flua no Senhor, são coisas até naturais. Quem aqui está louvando dentro de casa, aí o vizinho resolve colocar o som alto, aí o outro vizinho começa a gritar. Quantas vezes eu estou pregando aqui, eu não posso falar muito alto, né? Mas os vizinhos aqui começam a gritar lá fora e bate porta, resolve conversar no hall. Nós ainda sofremos influências externas de um mundo que jaz no maligno, né? Com a falta de respeito com o outro. Lá não tem mais influência nenhuma. É um cântico puro, sem nenhum tipo de influência maligna. É um novo cântico que não está mais nessa atmosfera, né? Nessa esfera que jaz no pecado. Lá não tem competição, lá ninguém está competindo com ninguém. Quem canta melhor, quem dá um maior agudo, quem faz o melhor solfejo, o melhor solo. Todos estão em uma só voz. Uma só voz, um só desejo, que é adorar Jesus Cristo, né? Diante dele. Imagina essa cena, você prostrada diante do Senhor, né? Olhando nos olhos dele. Que maravilha, né? Que vai ser esse dia. E é uma alegria que a gente não tem como dizer em palavras. Nenhuma alegria que a gente experimente aqui na terra pode se comparar a essa alegria de estar lá diante do trono, olhando nos olhos do Senhor, junto com todos os nossos irmãos, com a igreja, adorando ao Senhor. Gente, não dá para colocar isso em palavras. Não dá. É um cântico novo, porque é um cântico de uma alegria que a gente não experimentou aqui na terra, que por mais que a alegria do Senhor seja a nossa força aqui na terra, mas aqui a gente ainda chora, ainda fica triste, sente dor, fica magoado, sente dor. Gira em torno desse encontro. Nossa vida gira em torno desse encontro. Por isso que Maranata, né? Maranata. É querer estar com o Senhor. E por isso que eu não consigo entender pessoas que, tipo assim, né? Que, tipo assim, eu conheço pessoas que falam, eu quero viver até os 100 anos aqui nessa terra. Como? Eu tô doida pra olhar nos olhos do Senhor e as pessoas querem ficar aqui nisso, porque eu não considero nem a terra, é nisso, né? Exatamente. Esse arrebatamento é o desejo mesmo de ter esse encontro com o Senhor. Não é um desejo escapatório. Eu quero logo ser arrebatado para escapar daqui. Não, eu quero ser logo arrebatado porque eu quero tocar
Ó, um pedacinho do dedo mindinho de Jesus já é meu, tá? Quem me tirar de lá... Brincadeirinha. Mas, ó, só poder beijar os pés do Senhor já tá bom. Sabe? A unha é sua, tá bom, Aline, então a unha é sua. Mas a gente brinca, mas é isso. Sabe? Tocar em Jesus, já pensou? Eu não consigo tocar nele agora, fisicamente, eu já choro só em pensar. Imagina, você tá lá, Jesus, meu Deus, nem sei, não cabe dentro do meu coração. Não cabe essa paixão. Eu não tenho palavras para expressar esse desejo. Eu desejo muito, muito, mais do que tudo. Mais do que ouro, prata, mais do que tudo. Então, continuando aqui. Então, esse novo cântico, só o povo arrebatado podia cantar diante do trono de Deus, porque é o linguajar dos salvos pelo sangue de Cristo, né? E arrebatados para o Senhor. A igreja arrebatada é aquela que tem as características citadas em Efésios 5, de 25 a 27. Eu acho que agora é o pastor José Arthur, né? Você pode ler pra gente Efésios 5, 25 a 27? Deixa marcado aí Apocalipse 14. Efésios 5, 25 a 27. Pode ler? Pode, meu amor. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Essa é a igreja arrebatada, que tem a glória de Deus, que não tem mancha porque é lavada pelo sangue de Jesus e não vive na prática do pecado, não tem ruga porque não está presa à religiosidade engessada, santa e inculpável. E lavada pela palavra. Por que ela é assim? Porque Jesus se deixou ser lavada pelo quê? Pela palavra. Cristão que não é lavado diariamente pela palavra de Deus corre o grande risco de não ser arrebatado. É verdade. Então, ela quem? A igreja é lavada pela palavra e mantém as vestes puras. Vestes de linho finíssimo, santidade, pureza e nobreza. Eu sei que texto é esse de Apocalipse, que eu botei Apocalipse, mas não botei o texto. 19, Vamos lá. Né? Não. É a da igreja de Sardes. Ah, tá. É lá da igreja de Sardes, quer ver? É Apocalipse 3, você completa, ainda bem que eu vou depois conferir lá. Deixa eu ver se é de Sardes, sobre as vestes. Pode botar aí, Apocalipse 3, versículo 4 em diante. Você pode ler, Fabiana? De 4 a 6. Apocalipse 3, de 4 a 6. Vocês sabem que antes dela ler, nós já estudamos isso, que as cartas escritas às igrejas, ela é como um todo. Ela é escrita para toda a igreja. Então, o que o Senhor falou para a igreja de Sardes, está falando para nós também. Lê aí pra gente, Fabiana. No entanto, você tem aí em Sardes os poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a tradução. Alguns não, aqui na tradução do... Lê aí, pastor. Alguns não mancharam, versículo 4, suas roupas com a imundícia do mundo.
Sabe qual é o preço da renúncia, da santificação, da separação, de não se dobrar à religiosidade, de abrir mão do que este mundo oferece, de ser motivo de zombaria por muitos e não ser entendido por muitos? É andar com o Senhor vestido de branco, como vencedor por toda a eternidade, porque o seu nome não será apagado jamais do livro da vida e será reconhecido diante de Deus pelo próprio Senhor Jesus, e até os anjos nos reconhecerão. No arrebatamento é a gente sendo vestido de branco. A gente já vai de branco por causa, não se contaminou com o mundo, mas lá a gente recebe novas vestes brancas de uma santidade sem igual. Exatamente. A gente vai passar por muita rejeição aqui por causa da renúncia, e muitos não vão entender. Isso aí, Aline. Mas olha a recompensa. Você chegar diante do trono, ser recebido pelo Senhor Jesus de pé, ser reconhecido por Ele como vencedor, como digno, e passar toda a eternidade andando com Ele. Exatamente, como Estevão. Como Estevão. Eu prefiro ser Estranho, né? a estranha, a incompreendida, a lunática, a deprimida, mas eu quero estar aqui, ó, o que a gente acabou de ler. E tem muitas congregações que só usam a cor branca, né? Como se isso fosse purificar o interior da pessoa. Não. Até em alguns locais, não estou julgando, obviamente, né? Todo mundo, na virada do ano, vai todo mundo de branco. Gente, a cor branca, na verdade, ela tem que ser por dentro, lendo a palavra de Deus, com o caráter de Cristo. As pessoas separam só para um evento anual e o resto do ano vivem para si, né? E o que confirma o que o pastor falou é na carta à igreja de Laodiceia, que fala: quero que vocês comprem de mim roupas brancas e vistam-se para cobrir a vergonha. Essa roupa branca não é a gente, vem do Senhor. Como é que a gente compra? Pagando o preço da renúncia, tomando o reino de Deus por esforço, sendo perseverante, lendo a Bíblia, orando, obedecendo. Essas roupas brancas não são dadas do Senhor para nós. Mas tem um preço. O preço da salvação Ele pagou. O preço de permanecer salvo, quem paga somos nós. É verdade. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele não vai desenvolver por nós. De Deus. Ele manda nós desenvolvermos. Exatamente. É uma escolha nossa. Exato. Então, a igreja, lendo aqui na apostila, né? Eu estou controlando aqui o horário. A igreja formada por aqueles que não se contaminaram com mulheres. Isso, vamos lá ler esse texto de novo? Tá lá em Apocalipse 14. Volta lá para Apocalipse 14, antes de ler a apostila. Apocalipse 14, versículo 4 e 5. Você pode ler só o 4. Lê por enquanto só o 4 pra gente. Tá. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Eu não vou dizer o nome da religião. Tem uma religião que usa esse texto literalmente para falar que a santidade é se manter casto e não se contaminar com mulheres. Por isso eles são líderes religiosos. Não é nada disso. A igreja ela é comparada a uma noiva
a esposa de Jesus. Ok? Por acaso, os homens que fazem parte da igreja são mulheres? Não. A igreja como toda é comparada à noiva de Cristo. Agora, quando a igreja ela se dobra ao sistema mundano, ela se torna prostituta. Porque você não pode adorar a Deus e adorar o sistema mundano, que é governado pelo Deus Mamon, né? Que é o dinheiro, o amor ao dinheiro. Inclusive, essa parte, né, que a pastora Patrícia falou, né? Eu li exatamente essa semana na tradução judaica da Bíblia, que você falou daquele que se dobra, né? Isso. Ao poder do mundo, tá lá em Provérbios 25, 26. Eu vou ler na tradução judaica da Bíblia, que diz assim: como fonte enlameada ou poço poluído é o justo que fraqueja diante do ímpio. Em outras traduções fala, é o justo que cede à pressão diante do ímpio. Ou se dobra a esse sistema mundano. Então imagine uma fonte, uma nascente que começa com lama. Ela vai produzir o quê? Só lama. Né? Tanto a gente vai ler ainda, que está aqui no final, Apocalipse 17, qual é o símbolo do sistema mundano em Apocalipse 17? A grande meretriz, a prostituta, com a sua taça cheia de ofertas, que somente do sangue dos santos, e ela oferece glória, honra humana, riqueza humana para lideranças, sejam elas espirituais ou governamentais. E aí nós vemos, a gente não vai entrar no assunto da Babilônia agora, né? Mas aí nós vemos que o diabo não cria absolutamente nada, porque a prostituta é simplesmente uma imitação de quinta categoria da Igreja de Cristo. Enquanto nós temos a igreja como noiva, nós temos a Babilônia como prostituta. O diabo também criou uma mulher. A Babilônia é o sistema mundano. O sistema mundano, né? Nós temos aí a Babilônia, né? Então vai chegar lá em Apocalipse que fala, caiu Babilônia. Isso, ou sai dela, povo meu, né? É o sistema mundano. E ela virou morada de demônios. O que nós temos visto na nossa atual sociedade? Morada de demônios, né? Os valores sendo invertidos de ponta cabeça. Mas isso aí a gente vai ver posteriormente. Então, a igreja, essa igreja arrebatada, ela é formada por aqueles que escolheram não se contaminar com mulheres. O que significa? Escolheram não se contaminar com a prostituta, com o sistema mundano, com os princípios do sistema mundano. Não tem nada a ver com o celibato, né? Mas ao fato de escolher não se contaminar com os princípios desse sistema mundano regido pelas trevas e apresentado simbolicamente pela grande prostituta. Isso, a gente acabou caindo aqui. Você pode ler pra gente? Quem leu 3, de 4 a 6? Foi a Aline, eu acho. Isso. Você pode ler pra gente, pastor? Apocalipse 17, de 1 a 6? Olha, demos um salto aqui no Apocalipse, pulamos de 14 para 17, hein? É só para mostrar a grande prostituta. Lembrando, como eu falei, né? O inimigo não cria nada, ele só substitui. Ele é contra, anticristo é contra e cria um substituto. E a prostituta é o substituto de Satanás para ocupar o lugar da igreja, né? Apocalipse 17. Um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: venha comigo, falando para João, né? Apóstolo. E eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. É a terra. Os reis da terra cometeram adultério com ela. E os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Então o anjo me levou no espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmias e com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura, que é a cor da realeza, né?
e vermelho, enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Uma imitação barata da noiva, porque lá em Apocalipse 21 e 22, a gente vê a noiva também enfeitada, adornada, estou até estudando isso agora, de joias preciosas. Então ela é uma imitadora barata. Exatamente. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade. Em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue das testemunhas de Jesus. Tomado de espanto, olhei fixamente para ela. A prostituta, a gente vai estudar isso, né? Mas isso aqui, com mais detalhes, o Apocalipse 17, eu já estudei muito ele. Ele está montado sobre quem? A besta vermelha, que a gente sabe que é o anticristo. E quando fala que tem sete cabeças e 10 chifres, não, cadê? Onde é que tá? Isso, 7 cabeças e 10 chifres, a gente vai estudar isso, até dei uma pincelada, fala dos governos, né? Que vão governar apoiando o anticristo quando ele se manifestar. Mas, a mulher que sentada, que é o sistema mundano, está montada na besta, está governando a besta. É um governando sobre o outro. Quem governa o sistema mundano? Satanás. Isso. O sistema mundano governa o anticristo. E o anticristo tem apoio do falso profeta. Isto é um conluio do inferno. Então, a gente vê aqui, quando fala que nós não nos contaminamos com mulheres, isto é, nós não nos contaminamos com o sistema mundano que rege os princípios que o anticristo vai trazer. Exatamente. E quando nós decidimos não nos contaminar, fala que ela tem uma taça, ela está embriagada com sangue de quem? Dos santos. Quem são os santos? Nós. Os que serão perseguidos na primeira metade da grande tribulação pelo anticristo. Por quê? Porque a gente vai dizer não aos princípios mundanos que o anticristo vai impor, regido pela prostituta, a grande meretriz. E cada vez que a gente disser não, perseguição nele. Perseguição nela. Como ela estava embriagada, o que eu depreendo disso é que vai ter muita gente sendo morta, assassinada. Com porque certeza. Se ela estava embriagada, é porque ela bebeu muito. E se ela bebeu muito, né? Lembra lá do selo? Até quando o senhor não vingará, né? Não, o que nós sofremos como mártires, e que ele falou lá no selo, até que se complete o número de mártires. Mártires, exatamente. E é nesse período que vai se completar. Isso, e como a Aline falou, tem muitas pregações em que as pessoas passam que a gente não vai conhecer o anticristo, não vai passar por isso. Mas tá claro aqui que vai. Infelizmente, eu também não gostaria de passar por isso, mas... Não, escapar seria maravilhoso, só que não. Só que não vai poder acontecer isso, né? Vai ter que passar por isso. Exatamente. E você vê que aqui fala que logo depois que a grande meretriz se embriaga com os santos, né? E o anticristo persegue os santos, vem então o derramamento das taças e a ira de Deus e o juízo de Deus sobre a terra. A igreja é arrebatada. Até o arrebatamento ela sofrerá uma perseguição, mas ali fala, eu abreviarei, né, lá em Mateus 24, ele iria abreviar esse tempo por causa dos eleitos. Isto é, o arrebatamento é abreviando, para que, né, senão a gente não aguentaria. E aí vem o juízo. Você pode ler pra gente, Aline, Apocalipse 14, 5, e depois o próximo texto eu vou pedir, vamos até 4:30, quem puder, né? Apocalipse 14, 5. Você lê de novo pra gente? E não se achou mentira na boca. Tá certo? Tá. Isso. E não se achou mentira na boca. Não tem mácula. Aqui fala. O pai da mentira quem é? Diabo. Tá. Então, quando você pratica a mentira, você está praticando
aquilo que é o seu Pai. Aqui, são irrepreensíveis. Então, ser irrepreensível, ser imaculado é não praticar mentira. Porque a mentira, até o amor ao dinheiro, tem como base a mentira, a ilusão, o engano. E a questão do ser irrepreensível, né? Não é que Deus vai querer todo mundo perfeito, mas irrepreensível é aquela pessoa que quer ter o caráter de Cristo. Então ela vai viver a palavra de Deus. Ela vai, não quero saber de fofoca, não quero saber de mentira. Isso é ser irrepreensível. Não quero saber de suborno, ninguém vai me comprar. Isso é ser irrepreensível. Sabe o que é ser irrepreensível, pastor? Veio agora dentro de mim. Coração irrepreensível é aquele que mesmo quando erra, sofre porque errou, porque quer sempre acertar, quer agradar a Deus. Isso é um coração irrepreensível. Isso. Não é alguém isento de erro. Não é alguém isento de erro. É alguém que quando erra, sofre porque magoou a Deus e logo se arrepende porque é apaixonado pelo Senhor e não quer causar sofrimento nele. Isso é um coração irrepreensível. É verdade. Né? Então, falando sobre essa igreja arrebatada, né? É uma igreja de vidas que seguem o Cordeiro por onde é que ele vá. Isso fala de perseverança. Eu vou seguir a Jesus, desde que no culto tenha ar-condicionado, poltronas macias, aguinha fresca, cafezinho, tudo muito lindo e confortável. Essa história de aqueles irmãos que se reúnem em cavernas, catacumbas. Cadeira de plástico. Com cadeira de plástico, calor. Quero saber disso, não. Que é isso? Você está falando besteira? Não. Se você não consegue ficar num culto que está calor numa cadeira de plástico por amor a Cristo, quando você for perseguido, você não vai negociar? Não, eu quero um ambiente agradável em que se toque o piano na hora antes das ofertas, etc. Então, se não tiver esse ambiente, eu não quero. Então, seguir ao Cordeiro onde é que ele vá. Eu me lembro que eu ouvi... É lógico que Jesus só desceu ao Hades uma vez, quando ele tomou a chave do reino de volta e pregou aos espíritos em prisão. Na verdade, proclamou, né? Proclamou, né? O evangelho aos espíritos em prisão. Mas, eu uma vez ouvi uma pregação que achei interessante, que o pastor falou isso, e eu sempre falo isso. Se Jesus for ao inferno, eu quero estar lá no inferno. Porque eu não quero estar onde me é aprazível. Eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero estar aonde tu estás. Senhor, é na montanha, no vale, é no vale. É na alegria, né? Você vê, os votos de casamento são baseados nisso. Quando o noivo e a noiva falam, é óbvio que nem 5% cumpre. Com a banalização do casamento e do compromisso, nem 5% cumpre aquela coisa tão bonita dita ali. Mas é realmente isso. Onde tu fores, eu irei. Onde tu repousares, eu repousarei. O teu Deus será o meu Deus. Eu me comprometo na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Por quê? Isso está simbolizando o relacionamento do noivo com a noiva, Jesus com a noiva. Na alegria ou na tristeza, na luta ou na festa. Aonde tu fores, eu irei, Jesus, porque eu quero estar contigo. Essa é a igreja arrebatada. Até me lembrei agora de um provérbio inglês, né? Uma expressão idiomática inglesa que chama fair weather friend, que significa aquele amigo que só está presente quando tudo está bem. Amigo da onça. Amigo da onça. Quando as coisas... tem um monte. Nossa! Quando a coisa começa a apertar, aquele povo todo desaparece. Fair weather friend, a tradução literal seria amigo do tempo bom. Quando o tempo tá bom, ele aparece. Quando a coisa piora, vai todo mundo correndo embora, né? É assim que funciona. Então, essa igreja é a igreja formada de vidas que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá.
falando de perseverança, de escolher permanecer firme até o fim. Então, para terminar, eu vou dar como tarefa de casa. Tarefa de casa não, como tarefa agora. E a imagem da Aline ficou grande ali, né? Porque ficou só ela. Então, a Aline vai ler Romanos 12:12 e Efésios 6:18. E o pastor lê 2 João 9 e a gente para aqui. Então, pode ler, querida. Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Paciência na tribulação, perseverar em oração. Essa é a igreja, uma das características da igreja que é arrebatada. Efésios 6:18. Diz assim, 6:18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo tempo. Oração não depende de circunstância ou emoção. E perseverando em orar uns pelos outros, né? Essa é uma característica da igreja arrebatada. E 2 João 9. 2 João 9, só tem versículo, né? Que diz assim: quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus. Nenhuma ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Isto é, perseverança inclui permanecer na palavra, no ensino do Senhor Jesus. Quem não tem ligação, quem não permanece, não tem ligação com Deus. Isto é, não é arrebatar. E onde você fala ensino, você fala aprendizado. Aquele que não quer ler a Bíblia, não quer meditar na palavra, desculpa, tá fora do reino de Deus, né? Amém. Amém.